Tem que ir à frente? Sou eu. Mas não gostou. Boa noite a todos. É um prazer. Hã? É um prazer ver tantas caras amigas aqui, tantos rostos familiares aqui entre vocês. Eu queria agradecer muito à Câmara essa homenagem, que eu não sei se é tão merecida assim, porque o conjunto, o trabalho se faz em conjunto, não é obra de uma pessoa só, é obra de várias pessoas. O Pedro me disse que eu teria que falar, e eu tenho passado as últimas semanas pensando o que é que eu vou falar para vocês. Eu acho que todo o mundo acha que me conhece, mas na realidade não me conhece tanto quanto penso. Aí eu resolvi que eu ia fazer uma descrição bem sintética do que foi a minha vida até eu chegar em Juquitiba. Hã? O que foi, Marcelo? Oh, eu tenho ouvido de física. Eu nasci filha de 2 professores em 24 de abril de 1942, uma capicua, tem qualquer coisa a ver com, numa cidade que eu não conheço. Os meus pais eram professores, início de carreira, e para onde o Ministério mandasse eles iam. Eu sei que essa cidade se chama Passos de Ferreira, próximo do Porto. Nunca vi a cidade, a não ser quando era recém-nascida, e isso não queria memória. Muito obrigada. A única coisa que eu sei dessa cidade, que é muito pouco, é que tem um time de futebol que tem um certo prestígio. Eu não gosto de futebol. E é uma cidade industrial de móveis. E pronto. Então essa coisa que a gente tem, que as pessoas falam, não porque eu nasci em tal lugar, é a minha cidade, eu não tenho. Porque eu nasci em Passos de Ferreira e não sei como é. Aí eu cresci, mais ou menos aos trancos e barrancos, vivi com a minha avó, vivi com os meus pais e tal, mas sempre com uma orientação do que é ética na vida. O que se pode e o que não se pode fazer. E eu aprontei para caramba, porque se com 73 anos eu sou do jeito que sou, imagina como eu era com 7. Aí eu frequentei escola pública a vida toda, me formei como enfermeira em 1962 e em 1964 eu fui convidada para ir para as Ilhas dos Açores, no meio do Atlântico Norte, fazer um trabalho com o pessoal de enfermagem de saúde pública local. Eu cheguei numa quinta-feira antes do Carnaval, num sábado de Carnaval, eu e umas amigas minhas resolvemos ir para um baile de Carnaval. E fomos. Mas como em 1964, 4 meninas sozinhas, num baile de Carnaval, era feio, uma delas arrumou um rapaz para manter o respeito. Para manter o respeito. Não sei quem era, só sei que se chamava Antônio.
estou lá e de repente me aparece um cara alto, magro, porque ele era magro quando eu conheci, barbudo, tinha tudo a ver com um judeu, podia ter sido um judeu naquela altura, e me convidou para dançar. Eu olhei para ele e disse: ah, meu Deus, se ele me fala inglês, eu vou ter que falar inglês. Ele disse: não. E o Antônio, que estava na mesa, olhou para mim e disse: você não vai dançar com esse gringo, vai? Espera aí, meu amigo, eu não te conheço lugar nenhum, você não me é nada, não manda em mim, nem meu pai me proíbe de dançar com quem eu quiser, vamos dançar? E foi assim que eu conheci o gringo. O gringo. Em 1964, em 1965 eu estava indo para os Estados Unidos e nós casávamos. Vivemos 3 anos nos Estados Unidos, entre Boston e Filadélfia. Tive 2 filhos lindos, a Ana, que está aqui, e o Miguel, que não está, porque não pode vir, está trabalhando. E em 1968, ele um dia disse, nós éramos um pouco ciganos. Ele um dia disse: vamos embora para Portugal? Eu disse: vamos. Aí eu fui antes, ele foi depois. Tivemos 3 filhos mais em Portugal. Então eu tenho 5 filhos, belíssimos, e tenho 10 netas, que são uma maravilha. Vivemos em Portugal durante algum tempo. Vivemos uma experiência única que nenhum de vocês provavelmente viveu, que foi o 25 de Abril em Portugal, a chamada Revolução dos Escravos. O 1º de Maio foi uma coisa assim inacreditável, de emoção. Eu nasci da ditadura e eu achei que eu ia morrer e a ditadura ia ficar. Quando a ditadura caiu em 1974, eu disse: não, não vai ficar. Aí em 1978, a empresa onde o Guedes trabalhava resolveu, tinha que mudar a diretoria aqui no Brasil, em São Paulo, e convidou o Guedes para vir. E nós viemos, de mala e cuia, 5 filhos, a mudança e um monte de lixo na mudança, porque eu disse para os caras: eu levo tudo. E eles empacataram lixo e tudo. Quando eu abri as coisas, começou a sair papel rasgado, um monte de coisa. Até eu chegar ao Brasil, não sei porquê, talvez porque os meus filhos eram muito pequenos, eu estava muito assoberbada com eles, porque era uma linha de montagem, não é? Manadeira, troca fralda, na caçamba da perua, porque eram 5 e eram todos assim, a escadinha. Eu nunca tinha me apercebido da importância do terceiro setor. A gente não nasce sabendo, a gente aprende. E eu vim aprender no Brasil a importância do terceiro setor. Por várias coisas que a gente ouvia, várias notícias que a gente ouvia. O Betinho foi uma pessoa que mexeu muito comigo, porque o Betinho tinha uma coisa que poucas pessoas têm a coragem de dizer que têm. Ele tinha um sonho. E ele lutou por esse sonho. Teve pouco tempo para lutar, porque a morte, infelizmente, veio cedo. Mas eu fui-me a perceber da importância do terceiro setor no Brasil. Sobretudo em Juquitiba. Quando eu cheguei em Juquitiba, a primeira organização que nós fizemos parte se chamou, nessa altura a gente vinha só no fim de semana, se chamava Panarte. Uma das pessoas que fomentou essa organização foi o que dá hoje o nome ao Centro Cultural de Juquitiba, o Lawrence Koch, que era um grande pianista e era um grande tocador de órgão e que achou que tinha a obrigação de dar para a comunidade aquilo que ele sabia fazer. E várias pessoas em Juquitiba aprenderam música com o órgão.
a vida foi a gente acabou vindo morar em Juquitiba, começaram a apresentar, os problemas começaram a chegar mais próximos e a gente ter noção que o poder público não tem competência. E quando eu falo de competência não é só saber, não tem a organização para resolver muitos desses problemas. E aí me vem à memória uma coisa que eu escutei em 1959, quando John F. Kennedy assumiu como presidente dos Estados Unidos. Ele fez um lindo discurso que não foi ele que escreveu, foi um poeta americano. E que ele terminava da seguinte maneira: não perguntem o que o vosso país pode fazer por vocês. Perguntem o que vocês podem fazer pelo vosso país. E aí está a importância do terceiro setor. Nós nos habituamos a cobrar muito dos governantes, sejam eles quais forem, a nível municipal, estadual ou federal. Mas nós não nos preparamos para dar algo em troca. Por isso é que eu acho que o trabalho todo que eu fiz até hoje teve importância para as pessoas que foram protagonistas desse trabalho. Mas eu acho que eu não fiz nada tão especial assim. Eu fiz aquilo que eu sabia fazer, que eu achava que eu fazia razoavelmente bem e que eu continuo achando que aquilo que você faz bem vai fazer bem para alguém. Então eu participei de várias organizações aqui. Os conselhos são sempre uma luta muito grande. Flávia? Mas a gente, quando eu comecei no primeiro conselho, eu não sabia nada. Nem sabia o que era conselho municipal. Mas a gente aprende. Você tem disponibilidade para aprender. Você aprende e você se propõe a fazer o bem que você pode fazer para alguém. Então eu tenho muito prazer em dizer que eu fui voluntária 4 anos no Hospital de Itapecerica da Serra. Vi muito bebê de Juquitiba nascer lá. Fui membro de vários conselhos, fui do Rotary e nos últimos 12 anos eu estou na PROJ. E uma das coisas prazerosas que tem é quando a gente vai na rua e vem um molequinho: oi, vó! Porque eles te reconhecem. Eles começam com 2 anos, agora começam com 6 meses, 4 meses. E ficam até, antigamente ficavam até os 14 anos, agora ficam até aos 4. Eu ontem encontrei um e disse: oi, vó! Oi, como é que você está? Estou bem. E a escola? Está bem. E onde é que você está? Eu estou no fruto. E você está aprendendo muita coisa? Estou. Já sabe escrever o seu nome? Eu sei. E eu sei que nesse sucesso que essa criança está tendo com 5 anos, está muito do que a PROJ fez por eles. Quando eu assumi a PROJ era um depósito de crianças. Chegámos a ter 350 crianças lá. Não me pergunta como, porque aquilo parecia um enlatado de sardinha. Uns atrás dos outros. Eu disse: não, isso não é depósito de crianças. Isso tem que ser uma instituição de ensino. Hoje nós temos uma população de alunos, eu estou dizendo nós, porque eu me sinto um pouco dona daquilo até, embora eu tenha sido demitida a partir de hoje, eu continuo a ser no território à prova. Segunda-feira eu estou lá. Mas hoje nós temos uma população que nós podemos manusear, como eu digo, gerenciar de uma maneira adequada. Nós temos um plano de educação, nós temos metas, nós temos objetivos, nós temos projetos que as crianças fazem. E tem uma coisa que a gente faz há muito tempo, embora nem todos reconheçam, mas a gente faz há muito tempo, que é a proteção das crianças que estão lá. Eu
Se há coisa que mexe comigo, é eu ter uma criança que entra e que foi vítima de violência. Eu não seguro. Eu vou até às últimas. Então, me dá muita satisfação dizer que eu fiz isso por Jequitiba. Não acho que tenham que me agradecer porque eu fiz, porque eu recebi muita coisa de Jequitiba. Tenho muitos amigos aqui. Essa beleza dessa paisagem junta que tem em poucos lugares. Mas eu fico muito feliz por ter deixado a minha marca no município. E queria dizer para todos, ousem sonhar. Ousem, não tenham vergonha. Para os homens eu digo o seguinte, sonhar não é caso de frangotes. Homem também sonha e homem também chora. Agora, temos que sonhar juntos. Pensando no que dizia uma irmã da Câmara e no que dizia o Raul Seixas, um sonho que se sonha só é só um sonho. Um sonho que se sonha junto pode ser realidade. Muito obrigada pela presença de todos, muito obrigada à Câmara. Eu levo todos vocês no coração.